Boa noite, queridos irmãos, amada igreja. É com muita alegria que estamos aqui iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Numa data muito significativa, muito especial. No Brasil comemora-se hoje o Dia dos Pais. Sabemos que toda a família tem um pai que é de fundamental importância para a estruturação de um lar. Vamos, neste instante, fazer uma oração. Soberano Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aceita, Senhor Deus, este culto que estamos oferecendo a Ti, partindo de corações de pecadores, mas que desejam realizar a Tua vontade. Prepara-nos, Senhor Deus, para todos os atos que ocorrerão daqui para frente, ó Deus. Nós te reconhecemos que somos Teus filhos e o Senhor é o nosso Pai, Pai amoroso, Pai misericordioso, Pai que cuida de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua companhia constante em nossas vidas. Nós te pedimos que perdoes os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus, o nosso amado e suficiente Salvador. Amém e amém. Façamos agora, irmãos, uma leitura na Palavra de Deus, conforme se encontra no livro dos Salmos. Convido, portanto, você a abrir a sua Bíblia ou no seu aplicativo para a leitura do Salmo de número 103. Veremos alguns versículos no Salmo de número 103. Assim diz a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ela floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa aos nossos corações. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo.
diligente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Vamos ao momento de confissão. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, capítulo 43, verso 25, diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo sou que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos pecados que você cometeu, não me lembro. Amém. Deus é santo, estamos diante do Senhor. Sabemos que somos pecadores e necessitamos do perdão de Deus. Então, querido, neste momento, em silêncio, façamos uma oração de confissão. E em seguida, eu faço uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Eterno e bondoso Pai de amor, te louvo, te agradeço, porque Tu és um Deus de amor, de perdão. Deus querido, no nome de Jesus, a Tua igreja que está diante de Ti, confessando, Senhor, os seus pecados, as suas falhas. Nos perdoe, Pai. Nos dê, Senhor, o entendimento, Pai, de Teu discernimento, Senhor, de não pecar, de compreender, Senhor, de obedecer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E vamos louvar, adorar o nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Salmo 98, verso 1 diz: Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o braço santo lhe alcançaram a vitória.
graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Você não está sozinho. Tudo mudou. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sei. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve.
vou dizer. Ama mesmo sem eu merecer. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar, e não há outro lugar melhor. Me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu
Queridos irmãos, é com muita alegria que hoje nos trará a mensagem um servo do Senhor, muito amigo da nossa igreja. O conselho convidou e ele aceitou de bom grado o convite. Trata-se do reverendo Ivan Cláudio Borges, nosso amigo já de muitos anos. Ele é membro do presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui no Distrito Federal. Vamos, portanto, ter o grande privilégio de ouvir este servo do Senhor. Façamos agora uma oração de iluminação. Querido Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos criou e nos deu a tua santa e bendita palavra para instruir-nos na nossa caminhada aqui no mundo. Ah, Senhor Deus, nós queremos neste instante te pedir que o teu Santo Espírito, que inspirou as Sagradas Escrituras, possa agir nos corações dos que estarão participando deste momento extraordinário que é da ministração da tua santa palavra e de ouvir a mensagem que o Senhor colocou no coração dos teus servos. Abra, portanto, os corações, prepare as nossas vidas para que possamos receber a tua palavra, a verdade santa e procurarmos colocá-la em prática nos nossos dias cotidianos. Ó Pai, sê com o teu servo, nós te agradecemos já pela vida do reverendo Ivan, tão dedicado à tua obra. Pai, cuida dele, da sua esposa, cuida também, Senhor Deus, de seus filhos e netos. Conceda-lhe, Senhor Deus, cada vez mais a aprovação pelo Senhor. Portanto, nós te agradecemos pela vida do reverendo Ivan. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana, eu quero saudar a todos nesta noite de reflexão da Palavra de Deus, dizendo logo de início meu agradecimento ao presbítero Mário Zambi Almiro Rosa pelo seu amável convite para que eu trouxesse aos irmãos uma reflexão nesta noite na Palavra do Senhor. E eu quero chamar então a atenção dos irmãos para o texto que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e versículo 6, que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Esses dois textos estão dentro de um contexto maior, logicamente, que é a carta de alguém, muito provavelmente o apóstolo Paulo, a uma igreja de pessoas pertencentes à comunidade israelita e que haviam se convertido. Esta conversão fez com que estas pessoas tivessem muitas experiências interessantes e importantes e experiências espirituais marcantes, como a gente pode notar em várias partes do texto de Hebreus. Lendo o texto de Hebreus, se observa que o escritor menciona que eles tiveram muitas experiências espirituais, experiências marcantes, inclusive experiências de sofrimento, perseguição da sua própria fé. E essas pessoas suportaram isso com muita resignação e com muita coragem. Mas esse autor de Hebreus, ele inclusive pede um pouco de paciência
para esta comunidade, porque ele está dando uma mensagem de desafio, de confronto. E ele pede para que esses irmãos suportem, né? Suportem o mais que possível, suportem a sua exortação. Então, esta carta aos Hebreus é uma exortação para a perseverança, para perseverar, para permanecer, para manter-se na fé, manter-se em tudo aquilo que diga respeito e que diz respeito à fé. É uma caminhada, é uma vida e há um desafio constante do mundo externo para a nossa fé. Mas por que ele pede perseverança? Porque ele está percebendo que essas pessoas estão cansadas, essas pessoas estão fatigadas, essas pessoas, de alguma maneira, se mostraram desiludidas ou aparentemente desesperançadas em permanecer nesse caminho da fé. E o que ele está chamando a atenção para que as pessoas há muitas razões espirituais para que as pessoas não possam ter este luxo de se manter cansadas. Elas têm que renovar a sua fé, inclusive em muitas razões espirituais importantíssimas que nós vamos falar hoje. Portanto, esse contexto em que fala que Deus não nos abandona, Deus está sempre conosco, que o Senhor é o nosso auxílio, por isso essa é a resposta das pessoas que têm essa experiência com Deus, que o Senhor é o nosso auxílio, por isso eu não vou temer, mesmo que os homens tentem fazer alguma coisa, eu não vou temer. Isso é um desafio enorme para a nossa fé e, inclusive, para a nossa fé de hoje e de sempre. Nós não podemos perder a esperança e não podemos desanimar. Nós precisamos, hoje e sempre, buscar auxílio para que a nossa fé se reverbere, a nossa fé encontre estímulo. Isso não parte de um esforço humano, muito embora tenha uma parte de esforço humano nisso, mas não é essencialmente esforço humano. Tudo é feito na base da força espiritual que vem do Espírito Santo de Deus, de sua palavra. Se você ler também aqui durante o texto de Hebreus, você vai chegar a esta conclusão, porque ele diz que é o Espírito Santo e a palavra de Deus que movem no nosso coração uma certeza das bênçãos de Deus, e essa certeza das bênçãos de Deus nos transporta para um outro nível, que é o nível da fé, que é o nível da gratidão, que é o nível do amor a Deus, algo que ultrapassa aquilo que nós vemos no dia a dia. Por isso, eu quero reafirmar mais uma vez, Deus sempre cuida de nós. Deus sempre está conosco. Deus não nos abandona. Deus nos orienta, mas nós precisamos de perseverança. Por que nós precisamos de perseverança? Porque nós não sabemos a extensão de como Deus trabalha. Deus trabalha de uma maneira perfeita. Nós não sabemos como é que aquelas coisas se processam, mas elas ocorrem. E Deus abençoa, e Deus cuida, e Deus sustenta, e Deus provê novos caminhos, provê soluções que a gente não imagina. Meus irmãos, tanto eu como vários dos irmãos têm tido experiências de como Deus é surpreendente. Deus nos surpreende. Há um texto na palavra de Deus que fala de várias surpresas
né, de como Deus surpreendeu, por exemplo, Davi, de como Deus surpreendeu o rei Josias, havia uma grande movimentação de outros povos para virem atacar Israel, e Deus disse, olha, vocês simplesmente saiam cantando, né, se aprontem todos, saiam cantando, porque eu vos darei a salvação. Mas são coisas surpreendentes, isso não vai ocorrer sempre. Mas o que vai ocorrer sempre é que Deus vai nos surpreender. E Deus vai surpreender a cada um de nós de maneira específica, pessoal. Por isso é que a fé é individual. E o irmão e a irmã, se está passando por alguma dificuldade, você precisa conhecer o Deus que surpreende. Você precisa conhecer o Deus que vai mostrar dentro da sua história, da sua vida, algo que você não imagina, que haja solução. Quando você ora com o coração de joelhos, quando você abre seu coração, rasga seu coração e diz para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, me guarda, Senhor, traga para mim a força que eu preciso para enfrentar essa dificuldade, você vai ver que Deus te surpreende. Deus te surpreende e eu não tenho solução, me desculpe, e eu não tenho, meus irmãos, solução para o seu problema. Ninguém tem solução para o problema pessoal de cada um de nós, porque nós não conhecemos as pessoas. Nós podemos conversar, orientar, trazer uma palavra de afeto, trazer uma palavra de fé como essa que está sendo agora, mas eu não tenho a solução para o seu problema. Quem tem essa solução é o Deus que te surpreende, é o Deus que pode te surpreender. Mas esse Deus que surpreende, ele precisa que você confie nele. Não há possibilidade de que Deus possa surpreendê-lo se você não abrir seu coração, se você não depender dele. Por isso que a palavra do Senhor diz, confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no seu próprio entendimento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que é reconhecer em todos os seus caminhos? Em tudo que você faz. É na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, no seu emprego. O dinheiro, soluções. Como o Senhor disse, confia em mim. Confia em mim. Há várias dessas mensagens através dos profetas para o povo de Israel. Por que é que vocês não vieram até a mim? Por que é que vocês não confiaram? Por que é que vocês não pediram? Por que é que vocês não clamaram? Aqui a mensagem é esta. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus não nos abandona, Deus não nos trata como se nunca nos tivesse conhecido. Nós somos seus filhos. Nós somos seus filhos. Deus sempre cuida de nós. E, portanto, nós precisamos de uma perseverança. O autor desta carta aos Hebreus, ele diz nos primeiros capítulos que as pessoas precisam perseverar porque, na fé, os crentes precisam perseverar na fé porque há uma mensagem dada diretamente por Deus. Meus irmãos, quando uma autoridade nos diz para fazermos alguma coisa,
nós confiamos nessa autoridade. Nós confiamos que ela vai realmente nos apoiar. Quando ela nos manda fazer, nós fazemos com base naquilo que ela nos diz. Então, desde o início, o autor de Hebreus diz: havendo outrora nos falado pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. É uma autoridade. O que ele nos falou pelo Filho? A salvação pela fé. Essa mensagem, diz o autor de Hebreus, esta mesma mensagem produz bênção. Aqueles que ouvem com fé descansam. Aqueles que ouvem com fé descansam, encontram um lugar de repouso, encontram um lugar de bênção, de paz. Também, meus irmãos, nós precisamos perseverar, porque nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós e tem misericórdia. Tudo isso que eu estou dizendo está acompanhando o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulos anteriores. Depois você leia com calma. Você vai ver que ali o autor está dizendo: perseverem na fé. Perseverem na fé. Porque há uma mensagem dada diretamente por Deus, porque essa mensagem produz bênção, nos leva para a paz diante de Deus, e porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Às vezes caímos, às vezes temos alguns problemas, mas Deus tem misericórdia e nos ajuda. Houve um chefe de cozinha muito famoso no mundo, e ele visitou o mundo todo, fez vários vídeos, e moço ainda se matou. E na carta que ele deixou, após a morte, explicando por que ele havia se suicidado, ele disse que não aguentava ver os problemas do mundo. Meus irmãos, as pessoas não confiam em Deus e querem carregar o sofrimento e os problemas do mundo nas suas costas. É impossível. É impossível. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Meus irmãos, nós precisamos voltar para confiar no Senhor, ter perseverança, perseverar na fé, perseverar na confiança em Deus. Há uma promessa em Cristo também, nós temos que perseverar porque é uma promessa em Cristo. Ele se interpôs como garantia, garantindo para nós uma vida espiritual e uma vida de dependência de Deus e de resposta em Deus. Ele mesmo colocou como juramento. Então, os irmãos vejam que quando o autor de Hebreus chega no capítulo 12, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, aquele que suportou a cruz, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não nos cansemos, desmaiando em nossa alma. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés. Então, ele está dizendo: vamos perseverar numa caminhada, procurar as coisas boas, as coisas retas, os bons pensamentos, mas, sobretudo, perseverança, meus irmãos, é fé. Perseverança é confiança em Deus. Perseverança é dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Hoje, esse meu problema eu estou entregando nas tuas mãos. Perseverar é dizer: Senhor, vem, dirige. Até agora, o meu caminho estava equivocado, eu não sei dirigi-lo, por favor. É aquilo que Pedro fez quando encontrou-se com Jesus na praia. E Jesus disse: Pedro, você me ama? E Pedro, então, depois de um bom tempo, Pedro disse:
Senhor, Tu sabes que eu te amo. Eu me rendo totalmente. Eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que o Senhor sabe tudo. E o Senhor sabe, o Senhor olha para dentro do meu coração. Então, meus irmãos, a minha mensagem para os irmãos nesta noite é que Deus sempre cuida de nós. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Que Deus possa abençoá-lo e que você possa confiar nele de todo o teu coração. Esse é o meu desejo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Meus queridos, que mensagem maravilhosa. Queremos agradecer de coração ao reverendo Ivan, que aceitou o nosso convite, e certamente fomos muito abençoados, porque ele falou mesmo da parte de Deus para os nossos corações. Passamos agora ao ofertório. Trata-se de uma parte muito importante da liturgia reformada. Nós temos que comparecer sempre à presença de Deus e estarmos ofertando as nossas vidas a Ele. Também podemos ofertar outras coisas. Deus é dono da prata e do ouro, como dizem, e isso é verdade. Mas quando assumimos o compromisso de servi-lo, devemos também servi-lo com os nossos bens, com as nossas ofertas. A igreja tem a ordenança do dízimo. A forma principal de contribuir para a obra de Deus é por meio do dízimo, mas também as ofertas alçadas. Nós agradecemos aos irmãos que têm sido fiéis na entrega dos dízimos, também nas ofertas. A igreja precisa, porque tem as suas despesas normais, e ainda já estamos nos aproximando de um período para providenciar um local de atividades presenciais. Portanto, nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos e amigos na entrega dos dízimos e também em fazer uma oferta especial. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos, há tempo para você anotar. Pode fazer um depósito, uma transferência bancária, um Pix. A chave Pix é o nosso CNPJ e Deus certamente abençoará a sua vida. Queridos pais, recebam a homenagem da IPI Metropolitana de Brasília por meio da poesia de Silvino Neto. Se você fosse meu filho. Hoje me passou pela cabeça o que faria se você, papai, fosse meu filho. Se você fosse meu filho, você não acordaria tão cedinho. Eu cobriria o seu corpo bem devagarinho, para você ficar dormindo só mais um pouquinho. É tão gostoso preguiçar na cama, papai. Se você fosse meu filho, você nunca poderia chegar tarde em casa. Você não diz que é muito perigoso andar na rua depois das 10? Se você soubesse que prazer eu sinto quando você chega cedo em casa, papai. Se você fosse meu filho e eu visse você triste e preocupado, iria brincar com você, jogar uma partidinha de botão, brincar de carrinho, rolar no chão. É tão bom, papai, ver você virar criança como a gente. Se você fosse meu filho, papai, e eu visse você choramingando, eu pegaria você no colo, cobriria você de beijos e abraços, contaria uma piada bem gozada, até você rir, dar gargalhada. É tão bom, papai, sentir você bem perto. Se você, papai, fosse meu filho e eu notasse você carregado de perguntas e interrogações, dialogaria sobre as coisas da vida, diria de onde você veio, como nasceu, contaria as peraltices da infância, falaria do amor de Deus, de Jesus, de salvação. É tão bom, papai, bater papo com você. Se você fosse meu filho e você brigasse com a mamãe, como eu faço com a irmãzinha de vez em quando? Vocês fariam as pazes logo logo, obrigaria um ao outro a apertar a mão.
beijar a face e num abraço gostoso pedir perdão. É tão lindo, papai, ouvir você pedir perdão. Se você, papai, fosse meu filho, eu deixaria você desarrumar o quarto, jogar sapato na sala, fazer bagunça, deixar comida cair no chão. Depois nós dois arrumaríamos tudo direitinho. Você não reparou como é linda a nossa casa bem arrumadinha? Se você, papai, fosse meu filho, não deixaria você comer às pressas, sair correndo, quase morrendo. Eu quero ver você bem bonito, bem gordinho. Eu quero ver você ficar velhinho. Se você fosse meu filho, levaria você à praia, ao parque, ao jardim. Compraria pipoca, sorvete, bombom. Faria tudo para você ficar contente. Que bom, papai, quando você vai passear com a gente. Se você fosse meu filho, na hora de dormir, eu deixaria de ver televisão, iria ao quarto, segurar-lhe a mão, fazer oração e cantar cantigas de niná. É tão gostoso ouvir você cantar comigo e dizer em oração: Papai do céu. Ah, eu gosto tanto, tanto de você, que eu gostaria, papai, de ser seu pai. Pessoal, eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais da igreja e para o meu também. Que Deus te abençoe. Amém! Feliz Dia dos Pais! Passaremos agora aos nossos avisos. O chat está aberto, ao vivo. Deixe o seu pedido de oração. A igreja quer orar por você durante a semana. Todos os domingos estamos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative também o sininho para que você possa receber a notificação das nossas atividades, que são Escola Bíblica Dominical às 10 horas e 15 minutos. São lições maravilhosas para aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor. Já às 19 horas e 15 minutos é o nosso culto, um momento para louvor e adoração. Compartilhe o nosso link para que amigos e familiares também possam ser edificados. Às terças-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom, temos um culto de estudo bíblico. Se você deseja participar conosco, solicite o link a um dos líderes por meio do WhatsApp. Esses são os nossos avisos. Desejo a todos uma semana abençoada. Eu convido a amada igreja a fazermos a nossa oração final. Grandioso Deus, obrigada, Senhor Deus, por esse culto que nós tivemos. Obrigada pela vida do reverendo Ivan, que trouxe essa mensagem maravilhosa para nós nessa noite. Quero também orar pela vida de todos os pais da nossa igreja. Que Deus esteja sempre com eles, os fortalecendo, os abençoando, que eles se sintam, Senhor Deus, amados pelos seus filhos e que os filhos reconheçam, Senhor Deus, o quão esforço fizeram para que chegasse como são até aqui hoje, Senhor Deus. Que o Espírito Santo do Senhor seja com todos nós durante essa semana. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora recebei a bênção do Senhor e que a graça maravilhosa de nosso Deus e Pai, a consolação ou as consolações ternas do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.